Os Estados Unidos da América acabam de anunciar que a paciência com Nicolás Maduro está se esgotando. Hagamos de estos 6 años un milagro de prosperidad económica. Será que realmente estamos próximos de um cenário de guerra aqui na América do Sul? Bem, os Estados Unidos é o único país americano que tem culhão, poderio bélico e influência política para invadir e intervir militarmente na Venezuela. Então, por que eles ainda não o fizeram? É sobre isso que irei falar neste vídeo e, é claro, eu não posso deixar de falar sobre o papel do Brasil nessa história toda. Se você ainda não é inscrito do canal, por favor, inscreva-se e me ajude a chegar aos 900 mil inscritos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo importante de geopolítica sul-americana do canal Vamos Falar de História. Ao longo dos anos fiz vários vídeos a respeito da crise da Venezuela. Já fiz um vídeo sobre a Operação Pandora, um artigo publicado por um militar de carreira especializado que aponta um cenário hipotético de conflito entre brasileiros e venezuelanos no contexto da crise de Essequibo. Já publiquei um vídeo comparando o poderio aéreo do caça brasileiro Gripen com o caça venezuelano Sukhoi. Já falei sobre possíveis cenários de invasão brasileira na Venezuela. Até um comparativo militar recente entre a Argentina e a Venezuela eu fiz. Todos esses vídeos vocês podem encontrar aqui no canal. Mas eu acho que eu nunca fiz um vídeo explicando mais a fundo por que ainda os Estados Unidos não intervieram na Venezuela. Afinal de contas, poderio bélico e influência política na geopolítica global os americanos têm de sobra. Então, por que ainda não invadiram a Venezuela? A geopolítica é um complexo e dinâmico jogo de xadrez que muda ao longo dos anos, que muda a cada movimento literalmente de um governante que está do outro lado do mundo. O líder russo Vladimir Putin, como eu venho falando aos inscritos deste canal nos últimos 2 anos, abriu um precedente ao cruzar a fronteira em direção à Ucrânia. Isso estimulou diversos focos de conflitos ao redor do mundo. Basta olhar ao seu redor, basta olhar os noticiários. O mundo nunca esteve tão próximo de um colapso desde a crise dos mísseis e dessa vez a América do Sul, habituada com um cenário de relativa paz, não conseguiu escapar dos efeitos colaterais dessas disputas geopolíticas. Se voltássemos 15 ou 20 anos atrás, era difícil imaginar um cenário real onde o território sul-americano estaria à mercê de um cenário de guerra, fosse uma guerra regional ou civil. Mas a geopolítica é dinâmica e ela muda o tempo inteiro. Hoje, Nicolás Maduro, com seu regime autoritário, pode literalmente arrastar a América do Sul para um cenário caótico sem precedentes neste século. Como se não bastasse a crise venezuelana imposta pelo seu regime ditatorial, como se não bastasse a sua aventura militar rumo a Essequibo, agora Nicolás Maduro se recusa a deixar o governo. E pelo visto, os Estados Unidos, que pode estar prestes a ser comandado por Donald Trump, um linha dura que colocou a cabeça de Nicolás Maduro a prêmio, parece finalmente ter perdido a paciência. Mas antes de explicar a vocês o porquê dos Estados Unidos ainda não intervieram militarmente na Venezuela, eu vou falar um pouco mais sobre o papel do Brasil nessa história toda. Afinal de contas, o Brasil, mesmo com seus defeitos, tem um peso significativo na geopolítica latino-americana. Desde o início da crise na Venezuela, isso lá na década passada, muito se falou sobre possíveis intervenções militares internacionais no país vizinho. Só que o Brasil, quanto a isso, sempre se posicionou contra, fosse durante o governo Dilma, Temer, Bolsonaro ou Lula. Mas há uma explicação geopolítica por trás desse posicionamento. Os impactos de uma operação dessa magnitude poderiam causar efeitos colaterais em toda a América do Sul. É como imaginar você morando entre 2 bairros que resolveram entrar em guerra. Você vai ser afetado de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Qualquer intervenção militar provavelmente resultaria em custos significativos, tanto econômicos quanto em termos de vidas humanas. Uma guerra civil ou prolongada na Venezuela poderia gerar uma crise humanitária massiva, levando a um aumento da imigração para países vizinhos como Colômbia e Brasil, que já estão sobrecarregados com fluxos migratórios anteriores. Uma intervenção militar internacional na Venezuela poderia levar à militarização da fronteira norte do Brasil, aumentando os gastos com defesa e criando um esforço interno sobre o papel do Brasil em um possível conflito regional. A economia brasileira poderia ser afetada pela crise regional. O comércio com a Venezuela e outros países da região poderia ser interrompido, prejudicando
prejudicando os setores econômicos. Além disso, o aumento dos refugiados e dos gastos com segurança e defesa poderia sobrecarregar os recursos do Brasil. Uma intervenção na Venezuela poderia até mesmo polarizar ainda mais a política interna brasileira. Grupos políticos que apoiam ou se opõem à intervenção poderiam usar a crise para avançar suas agendas, exacerbando a divisão política no país. Isso poderia influenciar o debate público e as eleições, com consequências de longo prazo para a governabilidade. Então é por isso que o Brasil, mesmo sendo a potência militar mais poderosa do continente latino-americano, mesmo em governos de esquerda ou de direita, sempre se posicionou contra uma intervenção militar internacional na Venezuela. E é claro, isso não quer dizer que as relações diplomáticas, as relações internacionais entre os dois países sul-americanos está mil e uma maravilhas. Com a chegada do governo Lula, esperava-se que as relações entre Brasil e Venezuela fossem se estreitar. Até houve sinais de que isso aconteceria com a visita de Nicolás Maduro ao Brasil em 2023. Mas a escalada de tensão na crise de Essequibo e as tensões pré-eleição presidencial venezuelana mostraram ao contrário. O líder venezuelano simplesmente ignorou todas as orientações do governo brasileiro, seu maior aliado sul-americano, a respeito do avanço sobre Essequibo. E quando foi indagado sobre a transparência das eleições presidenciais, esnobou o governo brasileiro com indiretas. E o governo brasileiro, por sua vez, parece ter se perdido no dilema entre se posicionar de forma contundente, se colocando como líder diplomático na América do Sul, e manter sua histórica postura de neutralidade. No fim das contas, o governo brasileiro não está conseguindo agradar nenhum dos lados, seja no cenário internacional ou nacional. Então nos resta os Estados Unidos da América, o único país americano que tem culhão para de fato intervir militarmente na Venezuela e depor Nicolás Maduro. E quando eu digo que tem culhão, eu me refiro ao fato dos Estados Unidos ter um poder bélico militar para isso, ter estrutura militar, estrutura financeira e principalmente ter uma projeção política muito expressiva na geopolítica internacional. Com tantos fatores positivos, porém, porque os americanos ainda não intervieram na Venezuela? Antes de tudo, é preciso entender que uma intervenção dessa magnitude tem inúmeras, incontáveis e as mais diversas consequências. Não é só chegar lá, derrubar Nicolás Maduro e prosseguir. Até porque a Venezuela é um país de quase 30 milhões de habitantes, da qual parte defende Nicolás Maduro com unhas e dentes. E inclusive, parte esta é composta pelas forças armadas venezuelanas e grupos paramilitares. Ou seja, a primeira consequência grave seria uma provável guerra civil devastadora que afetaria diretamente ou indiretamente vários países americanos. Uma coisa é os americanos travarem uma guerra no Oriente Médio, no outro lado do mundo. Outra coisa é travar uma guerra no seu continente. Os americanos não querem uma Síria a algumas centenas de quilômetros de seu território. Então, os Estados Unidos, mesmo com seu poderio militar e influência política, vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de iniciar uma guerra no seu quintal. Uma intervenção militar poderia alimentar o sentimento anti-americano na América Latina, uma região que já tem um histórico de desconfiança em relação à influência dos Estados Unidos devido a intervenções passadas e políticas consideradas imperialistas. Isso poderia enfraquecer a capacidade dos Estados Unidos de exercício de influência diplomática e econômica na região. Uma intervenção poderia abrir espaço para uma maior influência de potências como Rússia e China na América Latina, que poderiam se posicionar como defensores da soberania nacional e dos direitos dos países da região. Isso poderia enfraquecer a posição dos Estados Unidos e consolidar a presença de estratégias rivais no hemisfério ocidental. Uma intervenção poderia complicar as relações dos Estados Unidos com outros países da região que têm laços econômicos ou políticos com a própria Venezuela. Esses países poderiam ver a intervenção como uma ameaça à soberania regional e poderiam se distanciar dos Estados Unidos, prejudicando colaborações futuras em áreas como comércio e segurança. Se a intervenção na Venezuela não for bem sucedida ou se transformar em um conflito prolongado, os Estados Unidos poderiam se ver presos em uma guerra impopular e cara, sem uma solução clara como aconteceu no Oriente Médio. Isso poderia diminuir o apoio doméstico e internacional à política externa norte-americana. Esses fatores combinados sugerem que uma intervenção militar na Venezuela poderia ter
consequências de longo alcance, prejudicando potencialmente os interesses dos Estados Unidos na América Latina e em outras regiões. Entenderam agora por que é tão complexo tentar intervir militarmente e internacionalmente na Venezuela? E isso é que só mostrei alguns pontos de vista, algumas vertentes das consequências que uma intervenção dessa magnitude poderia causar no continente americano, principalmente aqui na América do Sul. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, principalmente de coração, para você que assistiu até o minuto final. Eu espero ter contribuído para a sua bagagem cultural. Por hoje é só, mas se Deus quiser, única e exclusivamente se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais.